Olá, boa noite. PM frustra ação criminosa em agência bancária no interior do estado e prende 4 suspeitos. Polícia procura homem envolvido em praticar assalto à loja de informática na capital. Esse elemento ele já pratica outros crimes aqui na área, inclusive o 8º Batalhão já fez a prisão dele em tempos anteriores, crimes anteriores. No Dia dos Finados, Jornal da Difusora mostra a movimentação nos túmulos de personalidades maranhenses. Entre as personalidades famosas enterradas no cemitério do Gavião, nós temos Benedito Leite, que foi governador do Maranhão. Ele faleceu na França no dia 6 de março de 1909, mas foi trazido aqui para São Luís em caixão lacrado de zinco, fazendo jus ao ditado que o bom filho a casa torna. Feriado prolongado registra movimento intenso de passageiros no terminal rodoviário de Caxias. E ainda, materialidades visuais em exposição aberta na Galeria Trapiche Santo Ângelo. E hoje, no Dia de Finados, milhares de pessoas visitaram os cemitérios de São Luís para prestar homenagens nas sepulturas de familiares e amigos já falecidos. A data também atraiu visitantes ao túmulo de personalidades maranhenses, como mostra a reportagem de Jairo Martins. O cemitério do Gavião pode ser considerado um museu a céu aberto, não só pela arquitetura dos túmulos, mas também pelos filhos ilustres do Maranhão que jazem aqui. Os nomes são inúmeros e sempre tem alguém para recordar algum deles. O governador, parece que Newton Belo, é aqui. É um dos ilustres aí do passado, que fizeram a história do Maranhão. Entre as personalidades famosas enterradas no cemitério do Gavião, nós temos Benedito Leite, que foi governador do Maranhão. Ele faleceu na França no dia 6 de março de 1909, mas foi trazido aqui para São Luís em caixão lacrado de zinco, fazendo jus ao ditado que o bom filho a casa torna. Mas ele não é a única figura política enterrada por aqui. O Gavião é a última morada do também ex-governador Luiz Domingos e da médica ativista social Maria Aragão. Entre os escritores, Bandeira Tribuzzi, Aloysio Azevedo e o poeta Nauro Machado. No cemitério ainda estão sepultados o carnavalesco Joãozinho 30, o gênio da alegria, e Coxinho, chamado de mago da cultura popular, entre tantos outros nomes. Com tanta memória guardada aqui, o cemitério faz parte do patrimônio da cidade de São Luís, sendo definido até como roteiro turístico da cidade. Por ser o mais antigo de São Luís, essas figuras que fizeram parte da nossa história, os restos mortais estando aqui no Gavião, e o Gavião é um cemitério que tem mais de um século de sua existência, então assim, isso para a gente configura o que já se sabe, que o cemitério do Gavião já faz parte do patrimônio histórico de São Luís, né? Por representarem uma parte da história política, cultural e artística da cidade, esses túmulos são invioláveis e fazem parte de uma política diferenciada de gestão, a fim de serem preservados. Ninguém pode, de forma nenhuma, nunca transferir, nunca vender, jamais. Isso aí faz parte, de fato, do cemitério. Vai ficar sempre marcado na história. Sim, vai ficar sempre marcado na nossa história. Na região dos Cocais, o terminal rodoviário de Caxias deve registrar um movimento intenso de passageiros durante o feriado prolongado. O trabalhador não vê a hora de um feriado prolongado. Antônio, por exemplo, se programou com 4 meses de antecedência. Chegou o momento de aproveitar o feriado de finados para viajar e curtir a praia. Essa viagem está com uns 4 meses ou 5 meses que eu planejei, sabe? A gente planejou, né? Aí foi pagando aos poucos, né? Aí a gente está indo hoje para lá. Seu Antônio também se programou para a viagem a São Luís. Usou o direito de ir e vir do idoso. Não, eu estou indo para São Luís. Viagem planejada mesmo, faz dias. Vou passar um dia lá para tratar de negócio. Eles embarcaram no terminal rodoviário de Caxias rumo a seus destinos. Segundo informações de um funcionário de uma das empresas que vendem passagens de ônibus, este ano o movimento no terminal foi semelhante ao mesmo período do ano passado.
Mesmo com o feriado prolongado, a procura por bilhetes de viagem foi considerado dentro da normalidade. Entre as cidades mais procuradas do período, São Luís, Fortaleza e Belém. Na BR-222, entre os municípios de Arari e Vitória do Mearim, 2 ocupantes de um veículo morreram na tarde desta quinta-feira. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, Geleade Costa, de 34 anos, perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu lateralmente em uma árvore. Ele e o tio, identificado como Antônio Costa, de 68 anos, morreram ainda no local. O veículo ficou completamente destruído por conta do forte impacto. Os policiais rodoviários constataram que o condutor imprimia velocidade excessiva no momento do impacto. E falando em acidentes de trânsito, mais de 70 pessoas já morreram em ocorrências registradas na região metropolitana de São Luís. Segundo o levantamento realizado pelo Ministério da Saúde, as vítimas são principalmente motociclistas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. Nos 9 primeiros meses de 2018, 72 pessoas morreram após se envolverem em acidentes de trânsito na região da Grande Ilha. A grande maioria na capital São Luís, 47 registros. Apesar dos números altos, houve redução de aproximadamente 30% na quantidade de mortes em relação ao ano passado. Mas os índices ainda são elevados. O ano passado, em São Luís do Maranhão, morreram 100 pessoas. Se 100 dividido por 12, dá mais de 8 pessoas por mês. Então, em São Luís do Maranhão, nós que estamos aqui, tem 8 pessoas condenadas a morrer nesse mês de novembro. Lamentável, uma pessoa morrer acidentalmente já é uma coisa triste. Imagine, a gente tem a certeza que vão morrer 8 ou mais de 8 a cada mês em São Luís do Maranhão. Então é questão grave. Ainda segundo ele, é preciso investir em medidas básicas para uma redução cada vez maior no número de acidentes e, consequentemente, de mortes no trânsito. Trabalhar na prevenção e o reforço na fiscalização. Tem que haver investimento no que leva a resolver esse problema. É investir em educação para o trânsito. É por isso que a campanha SOS Vida tem uma parceria com a SEDUC e nós estamos capacitando professores para levar a educação para o trânsito para dentro das escolas. Temos parceria com o SESI também. E tem que se investir em fiscalização. As avenidas de São Luís têm que ter limite de velocidade de acordo com o que estabelece o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro. Só que, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, o número de acidentes com mortes vem diminuindo de 2014 para cá, em torno de 20% a 22%. A coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran Maranhão destaca que ações, campanhas, são desenvolvidas não só nas vias, mas também em escolas e empresas. O trabalho que tem sido feito é o trabalho de educação, trabalho de base mesmo lá da escola, do maternal 1 até o ensino médio, empresas. O Detran ele tem sido incansável com projetos educativos. Nós temos vários, conhecendo o Detran vai à escola, temos o projeto Transitarte que trabalha a parte lúdica do trânsito com as crianças, para que essa criança seja o nosso multiplicador. E daqui a pouco, polícia procura homem envolvido em praticar assalto à loja de informática na capital. E ainda, incêndio em vegetação atinge galpão de reciclagem no bairro Saviana. Quatro homens foram presos suspeitos de arrombar uma agência bancária no interior do estado. Com eles, a polícia apreendeu um carro, uma capa de colete balístico e grande quantidade de material utilizado em arrombamentos de cofres e terminais eletrônicos. Os maranhenses Matheus Silva de Oliveira, Bruno de Lima, Erisvando Rodrigues da Silva e Francisco Silva de Oliveira foram presos suspeitos de fazerem parte de uma associação criminosa especializada em arrombamento de cofres e agências eletrônicas. O grupo vinha sendo investigado há pelo menos 3 semanas pela Polícia Civil do Maranhão por conta de um arrombamento mal sucedido a uma agência no município de Santo Antônio dos Lopes. A quadrilha foi presa na cidade de Dom Pedro, onde pretendia agir nesse final de semana em algum município da região. Após um trabalho investigativo intenso, foi possível identificar o ponto de base dessa associação criminosa que tinha como local de apoio dentro do município de Dom Pedro. E eles já estavam, inclusive, se articulando, se planejando a fim de realizar alguma empreitada criminosa nessa região. Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma série de ferramentas utilizadas para arrombar cofres e agências.
entre elas uma furadeira profissional, serras, equipamentos de proteção, além de outros objetos como colete à prova de bala, celulares e dinheiro. Um dos presos, Matheus Silva de Oliveira, que usava uma identidade falsa, é procurado pela polícia de Mato Grosso pela prática de crimes similares, que podem ter gerado um prejuízo de quase 4 milhões de reais. O Matheus já tinha essa vasta experiência nessa prática criminosa, como eu disse, ele vinha do Mato Grosso, já sendo integrante de uma quadrilha especializada em arrombamentos a caixas eletrônicos. Então veio para o Maranhão, formou essa nova associação para a prática reiterada de crimes, mas felizmente conseguimos impedi-los de cometer alguma empreitada criminosa aqui em nosso estado. E a polícia continua à procura de um homem que assaltou uma loja de informática localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na capital. O suspeito foi identificado pelo circuito de câmeras de segurança do local. Segundo a PM, não é a primeira vez que ele pratica esse tipo de ação criminosa. No vídeo, o homem que não teve a identidade divulgada pela polícia aparece conversando com um dos funcionários. Poucos minutos depois, ele mostra que está armado e anuncia o assalto. Não havia clientes na loja. Além de roubar o dinheiro da loja e dos funcionários, segundo a polícia, o homem saiu do local com 2 mochilas cheias de aparelhos celulares. Ele fugiu sozinho em uma motocicleta. Não é a primeira vez que ele comete crimes na região. Esse elemento ele já pratica outros crimes aqui na área, inclusive o 8º Batalhão já fez a prisão dele em tempos anteriores, a crimes anteriores. Ele age geralmente só, entendeu, né, de moto. Assaltos a pedestres e lojas na região que engloba o Bequimão, Maranhão Novo e Angelim, ainda de acordo com o tenente, são recorrentes. Por isso, várias medidas estão sendo tomadas. Uma delas é o policiamento ostensivo perto de paradas de ônibus. Nós temos uma viatura, além da viatura da área, que cobre todo esse comércio aqui, né? Nós temos operações como o GTM, nós temos Albatroz, que são o pessoal da moto, que ficam diurnamente fazendo esse patrulhamento, mantendo contato com o pessoal de loja, tentando amenizando o máximo essa situação, que é um pouco complicado, que a gente sabe, mas o comando ele tenta de toda forma, tentar evitar esse tipo de ações desses criminosos. O incêndio foi registrado hoje à tarde em uma área de vegetação do bairro Saviana, próximo à Universidade Federal do Maranhão. As chamas atingiram um galpão de reciclagem. 4 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local. Neste momento, o rescaldo na área continua sendo executado pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Apesar da proximidade de residências no local, não houve registro de feridos. Daqui a pouco, moradores da Vila Dom Luiz são beneficiados com espaço de atividades esportivas e culturais e ainda materialidades visuais em mostra na Galeria Trapiche Santo Ângelo. Moradores da área Itaquibacanga prestigiaram na noite desta quinta-feira a inauguração da Praça Vila Dom Luiz, na Avenida dos Portugueses. Um espaço adequado e moderno para o desenvolvimento de atividades esportivas e culturais. As crianças brincavam no pula-pula e até fizeram o teste nos aparelhos de ginástica antes mesmo da inauguração da praça. Um espaço iluminado com quadra revitalizada, palco para a realização de eventos culturais, além de uma área ampla, com acessibilidade, lixeiras e bem sinalizada. Sem falar em um escritório que será usado para a reunião de moradores da Vila Dom Luiz. Mas por aqui, nem sempre foi assim. Hoje é um espaço de boa qualidade, onde a comunidade vai poder utilizar, usufruir desse espaço com grande sabedoria. O projeto foi idealizado pela Agência Executiva Metropolitana por meio do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Luís. Além da praça entregue à comunidade, estão em processo de licitação outros espaços como este, para a Vila Paraíso, Vila da Paz e Vila Bacanga.
Fizemos o projeto da Junta Agência Executiva Metropolitana, revitalizamos o espaço, fizemos a cobertura do palco, revitalizamos a quadra de esporte, que hoje com alambrado, com segurança, fizemos a parte central administrativa. Então ficou um ambiente bastante agradável para a comunidade. A iniciativa de revitalização dos espaços públicos vai muito além de garantir infraestrutura aos bairros. Está de parabéns à comunidade de Dom Luiz, com uma quadra, enfim, a requalificação desse espaço urbano. Isso é importante para essa região, é importante para a área Itaquibacanga. Aqui é a entrada da área Itaquibacanga, que são mais de 50 bairros. E durante as provas do processo seletivo do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes vai reforçar o disciplinamento e ordenamento do trânsito. A circulação integral da frota de ônibus urbano também está garantida na capital. As empresas deverão operar nos dias 4 e 11 de novembro, nas faixas de horários de 7 da manhã às 11 horas e de 2 às 6 da tarde, com a frota integral como se fosse nos dias úteis. Ressaltar o corpo como instrumento de manifestação é a proposta da mostra Dilatação Corporal, Experiências de um Corpo em Expansão, do artista plástico catarinense Pedro Gotardi. O repórter Jairo Martins foi conferir de perto a exposição. Acompanhe. Em tons de preto, vermelho e branco, o artista Pedro Gotardi faz a reprodução do corpo em movimento. As 13 obras da mostra Dilatação Corporal, Experiências de um Corpo em Expansão, foram produzidas por um longo processo de criação que envolve diferentes linguagens artísticas. Esse trabalho especificamente, ele parte de uma performance, o Pedro é performer, e ele passa por todo um processo, né? O trabalho mesmo é uma abertura de processo, que parte de uma performance que ele fez, a performance foi fotografada, a partir da fotografia ele inseriu a aquarela em cima da fotografia, digitalizou, depois que digitalizou, imprimiu em tecido. Então aí a gente tem umas 4 ou 5 fases do processo dele que resulta na exposição. Além da versatilidade das técnicas, as obras não usam moldura, dando uma visão de expansão do corpo retratado. Na exposição também é permitido que elas sejam tocadas pelo público, aproximando ainda mais o trabalho dos seus espectadores. Tem muito esse trabalho corporal, né, que fica muito evidente na própria fotografia, na obra. Se você ver, não tem... Todas as imagens são muito dilatadas, né, são muito extensas, são muito elásticas, que é a intenção dele. Existe uma liberdade muito grande do artista que é vista no resultado. A exposição faz parte de um processo de seleção realizado por meio de edital. Quem tiver interesse em expor trabalhos artísticos na Galeria Trapiche, uma boa notícia: o edital vai ser lançado no mês de dezembro. A gente vai lançar agora em dezembro para 2019. Daí todo mundo que queira, que tenha um trabalho de exposição, ou performático, ou de intervenção, que queira expor dentro desse espaço, desse limite da galeria, se inscreve nesse edital. A mostra fica em cartaz até o dia 30 de novembro, sempre aberta para visitação de segunda a sexta, de 2 horas da tarde às 7 da noite, na Galeria Trapiche, Santo Ângelo. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Muito obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Uma boa noite e até segunda.